No interior profundo do campo japonês, Minato, de 5 anos, está ajudando seu avô a organizar algumas coisas na casa da família paterna. Animado, ele carrega vasos de flores até o santuário dentro da casa. Sem perceber que há uma garota brincando com uma bola em outro cômodo, ele segue as instruções do avô para colocar os vasos sob o altar, e depois também coloca 2 pacotes de salgadinhos ali. Enquanto reza com o avô em seguida, ouve o som da garota correndo atrás dele, mas ao se virar, não há ninguém. Minato volta sua atenção para o altar e, para sua surpresa, os salgadinhos desapareceram. Ele pergunta ao avô por que comeu tudo tão rápido, já que tem diabetes. Mas então ele se vira e vê uma garota assustadora, parecida com uma boneca, correndo para longe. Ela olha para Minato, agradece com um sorriso e desaparece no ar. Assustado, Minato se agarra ao avô em busca de proteção, mas o velho fica muito feliz por seu neto finalmente conseguir ver espíritos que pessoas comuns não conseguem. Ele diz que, por enquanto, Minato só consegue ver espíritos bons, mas isso já é mais do que suficiente. Minato pergunta quem era a garota estranha, e o avô responde que ela é um espírito da casa que vive ali há séculos. O velho pede que ele não fique bravo se o espírito travesso às vezes roubar seus lanches e que, em vez disso, compartilhe ativamente com ela. Ele diz a Minato que ele tem um dom que a maioria das pessoas nem conhece, e que um dia isso certamente o ajudará. 15 anos depois, Minato é um adulto que conseguiu seu primeiro emprego como zelador de uma casa abandonada. Ele desce do ônibus em uma vila distante, cercada por vegetação e campos de arroz até onde a vista alcança. Seguindo um mapa desenhado à mão, atravessa a vila tranquila e logo chega a uma mansão luxuosa que transborda uma aura maligna. Minato acha que está vendo coisas e esfrega os olhos, fazendo a aura desaparecer de sua visão. Sem dar muita importância, ele vai abrir a porta, mas no momento em que o mapa toca a aura, sua própria caligrafia brilha e dissipa a energia maligna. Ele leva um pequeno choque, mas acha que foi apenas eletricidade estática do portão. No entanto, o que o surpreende é que sua escrita ficou mais fraca de repente. Logo depois, uma rajada de vento leva o papel de suas mãos até a floresta, onde ele atinge um santuário esquecido sob uma árvore gigante, purificando também a aura ao redor e despertando a divindade que dormia ali há muito tempo. Enquanto isso, Minato explora a casa e percebe que ela tem um jardim enorme, concluindo que precisará da ajuda de um profissional para remover as ervas daninhas. Ele começa a fazer anotações e listas de tarefas, enquanto desempacota caixas e conversa com a mãe ao mesmo tempo, como um verdadeiro multitarefas. Minato pergunta se ele realmente é a melhor pessoa para cuidar de uma casa tão grande, e sua mãe explica que um tio distante de seu pai construiu aquele lugar para sua aposentadoria, mas morreu antes de poder aproveitá-la. Então a família ficou responsável por cuidar da propriedade. Minato questiona por que não vendem logo a casa, já que é um imóvel valioso, e ela responde que algumas pessoas foram vê-la, mas todas recusaram sem explicar o motivo. Após a ligação, Minato começa a limpar a casa, sem saber que a energia maligna voltou e é atraída pelos bilhetes que ele colou na geladeira. Porém, assim que a aura toca sua caligrafia, é purificada instantaneamente. Mais tarde, ao revisar o jardim, ele se surpreende ao encontrar um monte de flores deixadas ali. Confuso sobre quem teria deixado presentes de boas-vindas, ele vê rapidamente um rosto semelhante ao de um cachorro nos arbustos, que desaparece imediatamente. No dia seguinte, ele chama um jardineiro que limpa o mato e pergunta se ele gostaria de plantar flores. Minato responde que é apenas o zelador, e não pode tomar esse tipo de decisão, deixando o jardineiro desanimado. De repente, uma aura maligna envolve o ombro do homem, que reclama de dor há uma semana. Coincidentemente, um papel com a caligrafia de Minato voa até ele e purifica a energia, fazendo a dor desaparecer. Minato acha que o homem deve ser meio estranho por agir assim diante de desconhecidos, mas logo percebe que sua escrita enfraqueceu novamente e encontra uma erva selvagem em sua varanda. Ao perguntar ao jardineiro, ele nega ter deixado aquilo, aumentando o mistério sobre o que acontece na casa. Na manhã seguinte, Minato encontra frutas silvestres na varanda e vê algo saltando por cima da cerca, o que o faz lembrar da época em que a garota espírito deixou um trevo de 4 folhas como agradecimento pelos lanches. Então ele entende o que está acontecendo. Decide preparar presentes para o espírito desconhecido e vai comprar vinho e doces. Ao deixar tudo na varanda, ele se pergunta se o espírito vai gostar. Nesse momento, o espírito aparece, e ao sentir o cheiro delicioso, revela sua verdadeira forma, um majestoso cachorro branco. O espírito o cumprimenta, deixando Minato em choque ao ver um animal falando, mas o cachorro se ofende e declara ser Yama, o deus da montanha próxima. Minato se acalma imediatamente ao ouvir isso, pois para ele, encontrar um deus parece mais provável do que ver um cachorro falante. Yama, por sua vez, fica surpreso com a naturalidade de Minato, mas logo se interessa pelos itens à sua frente. Minato explica que comprou aquilo para agradecer pelos presentes deixados antes, e Yama imediatamente começa a saborear a carne frita com entusiasmo. Minato pergunta se ele também gostaria de um pouco de vinho, mas Yama diz que ainda está recuperando suas forças, então o médico espiritual o proibiu de beber álcool. Minato então serve água para ele.
dele. E depois de beber, Yama agradece por tudo que ele fez até agora. Ele explica que, enquanto estava enfraquecido, os espíritos malignos ficaram mais fortes e dominaram toda a vila, chegando até mesmo a prendê-lo. Porém, Minato purificou toda a energia maligna e o libertou. Confuso, Minato pede mais explicações e Yama responde que a caligrafia dele exorciza o mal. Tudo começa a fazer sentido para Minato, mas nesse momento o jardineiro retorna porque esqueceu uma ferramenta. Minato entra em pânico pensando em como vai explicar aquele majestoso cachorro gigante ao seu lado, mas descobre que ninguém além dele consegue ver Yama. Logo depois, percebendo que a tigela de Yama está vazia, ele decide servi-lo com água com gás em vez de água comum. Ao experimentar, Yama fica todo elétrico com a sensação e até gosta do efeito da bebida gaseificada. Enquanto bebe, Minato pergunta como sua caligrafia consegue combater espíritos malignos. Yama então questiona se alguém já elogiou sua escrita, e Minato se lembra de que, há muito tempo, um estranho elogiou. Ele havia esculpido uma placa para o negócio de fontes termais da família como tarefa escolar, e um cliente misterioso disse que sua caligrafia era especial e pediu que ele nunca removesse a placa, incentivando-o a fazer mais placas e até pedindo uma para si. Yama conclui que esse homem provavelmente conseguia ver energia espiritual, e Minato comenta que aquele incentivo foi tão forte que fazer placas virou seu hobby. Ele já fez algumas para aquela casa também, e Yama o instrui a colocá-las imediatamente nas portas da frente e dos fundos. Assim que Minato faz isso, uma poderosa barreira se forma ao redor da casa, deixando-o surpreso. Yama explica que essa barreira impede qualquer energia maligna de se aproximar. Alguns dias depois, Yama volta para comer lanches e começa a brilhar enquanto come, fazendo Minato se perguntar se ele vai evoluir como um Pokémon. Yama diz que seu poder está retornando porque Minato o alimenta e o respeita, então Minato decide tratá-lo com ainda mais respeito para fazê-lo brilhar mais forte, mas acaba pedindo para ele parar porque não aguenta tanto brilho divino. Ao mesmo tempo, em outra parte da vila, um grupo de exorcistas enfrenta espíritos malignos em um armazém abandonado. O líder consegue eliminar a maioria, mas um deles escapa e segue em direção à vila principal. O exorcista-chefe o persegue, preocupado que o espírito ataque Minato, que está em seu caminho, mas, surpreendentemente, o espírito desaparece assim que atinge Minato. O exorcista fica impressionado e pergunta se ele está bem, enquanto Minato está quase chorando porque sua lista de compras sumiu e ele não lembra o que escreveu. Incapaz de explicar tudo naquele momento, o exorcista o ajuda a lembrar da lista brincando de mímica, enquanto o espírito purificado se transforma em uma esfera prateada brilhante e rola para longe. Enquanto isso, Yama está sozinho na casa de Minato e fica ofendido com o jardim vazio e sem vida, então decide usar seus poderes para renová-lo. Na manhã seguinte, Minato acorda e encontra grama verde e lagos cheios, ficando encantado com a paisagem e agradecendo a Yama pelo presente, mas se surpreende ao ver que o deus da montanha diminuiu de tamanho. Yama explica que isso aconteceu porque usou seu poder, mas que voltará ao normal em breve. No entanto, alguns dias se passam e Yama para de aparecer, deixando Minato preocupado, até que ele surge novamente ainda menor. Surpreso, Minato pergunta quanto poder ele usou para virar um filhote outra vez, e nesse momento 3 criaturas híbridas de esquilo com castor aparecem correndo atrás dele. Minato entra em pânico, achando que Yama teve filhos espirituais, mas Yama explica que criou servos com seu poder. Eles se apresentam como Siri, Tori e Atsu, e Minato decide oferecer uma sobremesa para celebrar o encontro. Os 3 adoram os doces e dizem que ele é o melhor amigo do mundo, comendo até cair no sono na varanda. Enquanto isso, Yama recupera sua força e tamanho original. Ele sente que Minato recebeu uma visita, que acaba sendo o mesmo exorcista de antes, suando ao perceber a energia sagrada ao redor da mansão. Minato o recebe, e o homem se apresenta como Harama, um exorcista profissional. Minato acha difícil acreditar que exorcistas existam, mas Harama diz que ele possui um poder maior do que qualquer pessoa que já conheceu, lembrando como ele purificou um espírito no mercado sem perceber. Ele explica que o número de espíritos malignos está aumentando e que não há exorcistas suficientes, por isso quer comprar os talismãs de Minato. Porém, ele diz que não tem nenhum. Yama então revela que Harama quer papéis com a caligrafia dele, e comenta que o exorcista não possui poder espiritual suficiente para enxergá-lo. Minato diz a Harama que só tem sua lista de compras, deixando-o completamente surpreso. Ele não consegue acreditar que isso seja suficiente para exorcizar espíritos, mas é tudo que Minato sabe fazer. Então, ele decide criar alguns talismãs para Harama, escrevendo nomes de suas atrizes adultas favoritas nos papéis. Ao ver isso, Harama cospe o chá, pois esperava algum tipo de feitiço ou algo do tipo. No entanto, ele percebe que a caligrafia de Minato está brilhando com uma quantidade incrível de energia espiritual e aceita de bom grado. Ele oferece um grande maço de dinheiro como pagamento, mas Minato recusa, dizendo que apenas escreveu coisas aleatórias no papel. Harama insiste e não aceita um não como resposta, exigindo que ele fique com o dinheiro como pagamento adiantado. Quando Yama diz para aceitar, Minato finalmente para de resistir. Ainda assim, ele sente que está enganando Harama. Então desenha um pentagrama em sua mão
mão para dar sorte extra. Nesse momento, Harama recebe uma ligação de sua agência e corre imediatamente para ajudar a enfrentar um espírito parecido com o Ghost Freak de Ben 10. Seus colegas dizem que nem ele conseguiria lutar sozinho contra um espírito tão forte, e Harama entra em pânico quando é atacado. Porém, de repente, o pentagrama em sua mão começa a brilhar, e o espírito maligno é evaporado instantaneamente. Alguns dias depois, Minato está calculando sua renda e despesas e, resumindo, está completamente sem dinheiro. Ele olha para o teto como se alguém fosse lhe dar uma resposta, e lembra que Harama lhe deu uma boa quantia, mas ele gastou tudo muito rápido. O motivo disso são seus convidados e o desejo constante deles por lanches deliciosos. Minato observa os 3 servos de Yama comendo pães recheados com creme e agradecendo, dizendo que aquilo deve ser caro, mas ele responde que não precisam se preocupar, pois quer oferecer apenas itens de alta qualidade para seus convidados. Ao mesmo tempo, Yama aprecia doces tradicionais japoneses de uma loja com mais de 200 anos, que também são caros. Minato não consegue dizer a seus convidados que está indo à falência por causa da gula deles, e também não pode comprar coisas baratas, pois eles ficam desanimados ao ver produtos de baixa qualidade. Sem saber disso, Yama continua aproveitando seus lanches até notar uma criatura misteriosa no lago do jardim. No dia seguinte, Minato vai ao mercado fazer compras e para diante de um café que procura funcionários de meio período. Ele pensa em arrumar um emprego para comprar mais lanches para Yama e seus servos, mas percebe que não ganharia dinheiro suficiente assim. De repente, vê uma rifa acontecendo ali perto e compra um bilhete para testar sua sorte, ganhando o prêmio principal logo na primeira tentativa, 100.000 ienes. Todos ficam surpresos e Minato percebe que pode usar esse dinheiro para comprar um vinho de alta qualidade para Yama. Ele vai até uma loja tradicional de bebidas decidido a comprar algo incrível, mas assim que entra, os funcionários jogam confete nele, pois estão comemorando o 333º aniversário da loja e ele é o 333º cliente do dia. Eles o parabenizam por ganhar um conjunto especial de vinhos, e Minato não entende o que está acontecendo. Quando volta para casa, está carregando vários itens que ganhou graças à sorte. Ele pergunta a Yama se aquilo é resultado do poder dele, pois alguém só poderia ter essa sorte sendo o favorito de um deus. Yama responde que não é poder dele, mas sim de outro convidado divino, apontando para uma tartaruga com uma pequena ilha nas costas, em cima de uma rocha no lago. Yama explica que se trata de Reiki, um dos 4 animais sagrados que trazem boa sorte. Surpreso por ter outro convidado divino, Minato pergunta por que a tartaruga sagrada veio até ali, e Yama responde que Reiki diz que recebeu ajuda de Minato e veio agradecê-lo. Minato fica surpreso e diz que deve haver um engano, pois não se lembra de ter ajudado nenhuma tartaruga. Yama então o lembra de quando ele purificou um espírito maligno no mercado e libertou Reiki, que estava preso por aquela entidade. Ele também explica que a sequência de sorte de Minato é por causa da tartaruga sagrada, mas Minato ainda se recusa a acreditar. Nesse momento, ele recebe uma ligação de sua mãe, que está desesperada porque ele participou de uma loteria antes de se mudar e o resultado acabou de sair. Ela conta que ele ganhou 1 milhão de ienes, e então Minato finalmente acredita que Reiki lhe trouxe uma enorme sorte. Ele se ajoelha para agradecer ao deus da sorte, e Yama diz que Reiki quer ficar morando em seu lago. Minato pergunta se Yama está bem com isso, já que ele chegou primeiro, mas o deus da montanha responde que aquele é o jardim de Minato, e apenas ele pode tomar essa decisão. Minato não vê problema em deixar um deus da sorte morar com ele, e decide dar as boas-vindas a Reiki com o licor especial que ganhou anteriormente. Assim que a tartaruga vê a garrafa, ela se move instantaneamente até Minato, que serve a bebida. Reiki aprecia o licor e, para agradecer pela hospitalidade, lhe entrega algumas sementes especiais. Minato fica feliz com o presente e decide plantá-las em seu jardim. Yama o alerta de que as plantas crescerão bastante, então ele deve escolher um espaço aberto, e Minato concorda. Depois de plantar as sementes, ele pergunta que tipo de sementes são aquelas, deixando Yama surpreso por ele não ter perguntado antes. Mesmo assim, ele diz que descobrirá quando elas crescerem. No dia seguinte, Minato leva alguns lanches para Yama quando ouve uma voz estranha perguntando se eles também podem comer um pouco. Ele olha para cima e encontra um gnomo roxo e um gnomo vermelho pendurados de cabeça para baixo, em frente à sua porta. Minato se assusta ao vê-los, mas Yama diz para ele se acalmar, pois aqueles são seus velhos amigos. Ele os apresenta como Haan, o deus do trovão, e Fujan, o deus do vento. E Minato sabe muito bem quem eles são, já que são famosos no folclore japonês. Ele pergunta a Yama se aqueles goblins fofos são realmente deuses lendários, e ele confirma. Minato os recebe e oferece biscoitos, mas logo os servos de Yama chegam e ficam irritados porque aqueles biscoitos eram para eles. Han e Fujan dizem para eles relaxarem, já que são amigos do pai deles. Yama pergunta por que vieram, e eles respondem que ouviram dizer que aquele lugar era muito confortável, então vieram conferir e não se decepcionaram. Em seguida vem Reiki bebendo álcool, e Minato pergunta se eles também querem beber algo. Os dois deuses aceitam com prazer e, após beberem algumas garrafas, ficam completamente satisfeitos. Fujin decide agradecer pelos lanches e bebidas, permitindo que Minato use seu poder. Ele estala os dedos e uma forte brisa começa a girar ao redor de Minato.
Minato, que fica surpreso sem entender o que está acontecendo. Fujian explica que agora ele pode usar o poder do vento e pede para ele testar. Um dos servos de Yama segura uma folha como alvo, enquanto os deuses dizem para Minato imaginar que está criando vento. Minato faz isso e logo consegue gerar uma leve brisa que move a folha. Minato fica radiante por ganhar superpoderes, mas Fujin e Yama dizem que isso é apenas o começo e que ele precisa praticar para ficar mais forte. Minato responde que fará isso e usará essa habilidade para varrer folhas secas do jardim, deixando os deuses meio sem saber como reagir. Por outro lado, Harama se tornou praticamente um One Punch Man dos exorcistas graças ao pentagrama desenhado por Minato em sua mão. Ele não lava a mão há dias para continuar usando o poder, mas agora ele está prestes a desaparecer. Parama ainda não consegue acreditar no quão poderoso Minato é por criar algo tão eficaz, quando de repente ouve os gritos de outro exorcista. Ele corre e encontra um homem prensado contra a parede, enquanto um espírito monstruoso tenta atacá-lo. O homem xinga sua parceira, pedindo que ela faça seu trabalho e o ajude, mas ela está apavorada demais para se mover. O espírito ataca o loiro, que se prepara para uma maldição fatal, mas Harama chega no último segundo e exorciza o fantasma usando o talismã de Minato. O loiro, Akiju, percebe isso e, após a missão, ordena que sua parceira conte tudo o que sabe sobre os bilhetes de compras de Harama, que de repente o tornaram o melhor exorcista da região. Ela responde que só sabe que ele recebeu esses papéis recentemente, e Akiju a agarra pela gola, chamando-a de inútil. A mulher revida atingindo-o com palavras e pergunta se ele está com inveja de Harama por ele ser claramente melhor, o que o enfurece e lhe dá a chance de fugir. Sozinho, Akiju jura que nunca perderá para Harama. De volta à casa de Minato, uma chuva passageira termina e ele percebe que o jardim não foi afetado. Yama explica que isso acontece porque o local agora é um terreno sagrado, onde fenômenos naturais não têm efeito. Impressionado, Minato olha para Reiki, que observa uma pequena muda no jardim. Ele percebe que é o local onde plantou a semente no dia anterior e que ela já cresceu bastante. Curioso, pergunta sobre a árvore, e Yama explica que é a árvore cânfora, chamada Kuzeninoi em japonês, que por coincidência é também o sobrenome de Minato. Ele acrescenta que é uma árvore sagrada naquele solo sagrado. Minato não entende muito disso, apenas sabe que plantas precisam de água e nutrientes, então decide regá-la mesmo após a chuva. No dia seguinte, ele recebe alguns suprimentos enviados por sua mãe. Yama pergunta se ele pretende fazer trilhas ao ver um casaco de caminhada. Minato responde que quer escalar a montanha de Yama e prestar respeito em seu santuário. Yama avisa que não será fácil, mas Minato já está preparado. Yama fica nostálgico ao lembrar de quando as pessoas visitavam o santuário com frequência, algo que não acontece mais, e diz que seus servos irão guiá-lo. No dia seguinte, Minato inicia a escalada, enfrentando um percurso tão difícil quanto Yama havia dito. Seguindo os servos, atravessa rios e cavernas até chegar a um pequeno santuário de madeira. Ele imediatamente começa a limpá-lo, com a ajuda dos servos, que dizem que Yama ficará muito feliz. Após terminarem, eles comem alguns lanches juntos, mas de repente um grito aterrorizante ecoa pelo ar. Os servos voam na direção do som e o despreocupado Minato os segue, encontrando-os diante de uma névoa negra que assume a forma de um poderoso espírito maligno. A criatura ataca um dos servos, que voa para os braços de Minato em busca de proteção. Chocado ao ver aquilo, Minato ouve os servos perguntarem se ele não consegue perceber que toda a região está tomada por energia maligna. Ele responde que é otimista e só consegue ver coisas boas, mas se consegue ver aquele espírito, então ele deve ser realmente muito forte. Os servos começam a se irritar com ele e perguntam a Minato se ele trouxe seu bloco de notas, pois isso é tudo de que precisam para vencer aquela batalha. Minato imediatamente escreve algo em seu caderno e se aproxima do espírito maligno com cautela, mas está apavorado demais para enfrentá-lo diretamente. De repente, ele tem uma ideia, arranca as páginas do caderno e as joga no ar. Em seguida, usa o poder de Fujian para soprar as folhas em direção ao espírito, e apenas uma delas o atinge, o que já é suficiente para purificá-lo e libertar a entidade divina que estava possuída. Uma esfera dourada cai no chão e assume a forma de uma criatura estranha que Minato não consegue identificar. Ele se aproxima perguntando se está tudo bem, mas a criatura é tímida e foge imediatamente, escalando uma cachoeira em um instante. Minato fica feliz por ter ajudado alguém em necessidade e retorna para casa. No dia seguinte, Yama o agradece por limpar seu santuário, e Minato responde que não foi nada demais. Ele então pergunta sobre o espírito que salvou na floresta, e Yama diz que ele descobrirá em breve. Depois disso, Minato volta sua atenção para a árvore cânfora, que parece ter parado de crescer, apesar de ter se desenvolvido rapidamente nos últimos dias.
Os servos explicam que árvores sagradas seguem padrões diferentes de crescimento, então ele não deve se preocupar. Nesse momento, Reiki se aproxima, e como Minato não entende a linguagem de tartarugas, ele olha para Yama, que diz que ele tem uma visita. Minato vai até o portão e encontra um dragão diante dele. Ele se assusta, mas o dragão parece educado, então o deixa entrar e descobre que se trata de Oryu, um dos 4 animais sagrados, assim como Reiki. Minato fica surpreso e de repente Oryu voa até a árvore e ruge alto, invocando nuvens em um dia claro. Começa a chover e, em questão de segundos, a muda cresce, até se tornar uma árvore completa. Minato fica encantado, e então Oryu pergunta se também pode ficar no lago. Como Reiki não se importa em dividir o espaço, Minato aceita e o recebe com um vinho importado. Enquanto aproveitam, Yama revela que Reiki havia sido possuído por um espírito maligno e que Harama o libertou usando o poder do pentagrama de Minato, motivo pelo qual ele veio agradecer. Minato se surpreende com isso, mas nesse momento, a campainha toca, e o visitante é Harama, que veio buscar mais talismãs. Minato entrega suas listas de compras e agradece pelos doces sofisticados que Harama sempre traz. Ele pergunta se o pentagrama funcionou, e Harama diz que foi excepcional, mas pede que desta vez ele desenhe outra coisa, pois outra família registrou o símbolo. Minato então desenha uma grade na mão dele, conforme pedido, e o exorcista retorna à sua organização para conversar com um colega de confiança, que o alerta de que o poder de Minato é impressionante, mas deve ser mantido em segredo para não colocar um civil em perigo. No entanto, ele não sabe que a Kidjo já começou a agir e encontra Minato no mercado para colar um talismã em suas costas e rastreá-lo. Alguns dias depois, Minato está trabalhando em suas anotações, que se tornaram sua principal fonte de renda. Ele testa diferentes canetas e percebe que as de estilo pincel são as melhores para sua escrita. Enquanto isso, Yama observa atentamente tanto ele quanto um boneco de papel flutuando do lado de fora da casa, incapaz de entrar por causa do terreno sagrado. Minato não percebe nada disso, mesmo tendo recebido um aviso de Harama dias antes. Ele havia perguntado se algo estranho estava acontecendo, como a visita de um homem arrogante, e explicou que a Kidjo sempre teve inveja dele e ficou ainda mais agressivo após ver os novos talismãs, usando bonecos de papel para espionar pessoas. Minato, porém, parece ter esquecido completamente disso. Felizmente, Yama o protege e usa seus poderes para destruir o boneco de papel, impedindo que a Kidjo obtenha qualquer informação. Mais tarde naquele dia, Minato está escrevendo listas de compras enquanto Yama lê revistas ao seu lado. Ele fica chocado ao ver que uma famosa loja de doces pretende usar pasta de feijão vermelho grossa em vez da tradicional lisa, dizendo que isso deveria ser crime. Minato percebe que frequenta essa loja com frequência e decide levar Yama com ele. Ele fica um pouco preocupado em andar com um lobo divino, mas Yama diz para ele relaxar, pois apenas pessoas muito raras conseguem vê-lo. Ainda assim, algumas pessoas conseguem senti-lo, como uma estudante ou uma senhora religiosa que começa a rezar ao perceber sua presença, fazendo Minato pensar que pessoas de coração puro podem detectá-lo. De repente, ele tem uma ideia e passa em uma loja de cerâmica antes da confeitaria, comprando uma xícara antiga para Yama, já que considera desrespeitoso um deus beber em uma tigela de cachorro. Depois decide comprar um travesseiro. Embora Yama diga que não gosta de coisas macias, ele imediatamente se comporta como um filhote ao experimentar um, mas não há nenhum do seu tamanho. Então Minato decide encomendar um sob medida. Por fim, eles vão à loja de doces, onde Minato nota que o velho dono parece muito saudável e sem olheiras. Yama pede que ele diga ao homem para não usar pasta de feijão grossa, mas ele não consegue falar isso diretamente. Enquanto isso, o dono inicia uma conversa casual e pergunta a Minato se ele já visitou a montanha. Minato concorda e o lojista sussurra perguntando se ele encontrou o cão sagrado por lá. Yama se ofende com isso, porque ele é um lobo, e Monado diz ao velho que não viu nenhum cão sagrado. Ele pede para ele contar tudo, e o lojista diz que, há muito tempo, quando ainda era um garoto chorão, ele se perdeu nas montanhas. Ele encontrou um santuário lá, com luzes brilhantes flutuando ao redor, e então um enorme cão branco apareceu na frente dele. O lojista ficou assustado e saiu correndo, mas Yama o seguiu, latindo e rugindo sempre que ele ia na direção errada. E antes que percebesse, ele já estava de volta à estrada. O velho diz que o cão sagrado o ajudou a voltar para casa, e desde aquele dia, ele vai deixar petiscos para ele de vez em quando. Ele continua contando mais a Minato sobre o cão sagrado, afirmando que era o espírito de um cão-guia morto, o que irrita muito Yama, mas ele permanece em silêncio. Com isso, Minato sai da loja e comenta que o velho parecia bem saudável naquele momento. Yama diz a ele que o homem tem alguns problemas médicos que estão consumindo sua vida, e mesmo sendo um deus, ele não pode curá-lo. No entanto, ele usou seus poderes para garantir que ele permaneça saudável e feliz até morrer, porque assim, ele viverá um pouco mais e poderá passar a loja para seu sucessor corretamente. Quando eles retornam para casa, Minato pendura um sino de vento a pedido de Yama e depois vai tomar banho. Alguns minutos depois, Ikidjo faz uma visita à casa de Minato após seguir seus bonecos de papel, e sua parceira Hai está com ele também. Ela pergunta a Akiju o que ele pretende fazer quando encontrar Minato, e ele responde arrogantemente que vai comprar
todos os talismãs dele ou fazê-lo produzir talismãs exclusivamente para ele. Rai acha que essa é uma ideia até que moderada, considerando a personalidade do parceiro. Quando ela ouve o som de um sino e vê luzes piscando acima da casa de Minato, ela pensa que há algo especial naquele lugar. Enquanto isso, Ikijo toca a campainha. Ele fica irritado como um gato quando se atrasa um segundo na comida e começa a apertar a campainha agressivamente. Ele bate na porta e xinga Minato, mandando abrir, já que veio de tão longe para vê-lo. Em sua raiva, Ikigo tenta chutar a porta e Rai quer impedi-lo porque sabe que é perigoso, mas ela é inútil como a Sakura e apenas cobre os olhos. Ikijo chuta o portão, mas antes mesmo de seu pé encostar, ele é teleportado para uma floresta assustadora, onde tudo é vermelho. Ele vê o santuário de Yama à sua frente e olha ao redor, se perguntando como foi parar ali quando estava diante de uma casa. Ele começa a entrar em pânico por não encontrar Rai, e a atmosfera sinistra da floresta vermelha só piora tudo. Iko sai correndo, mas uma raiz de árvore se ergue sozinha para fazê-lo tropeçar. Ele cai e bate a cabeça em uma pedra, sangrando lentamente e sem poder fazer nada. Quando recupera a consciência, ele se vê novamente diante do santuário, e seu relógio mostra que nenhum segundo sequer se passou. Ele se pergunta o que está acontecendo e logo percebe que está completamente ferrado, e seu primeiro instinto é culpar Harama por tudo isso. Ele chuta o santuário e sai correndo para encontrar uma saída, mas a única coisa que encontra é um buraco para cair. Joe experimenta a morte novamente, mas logo depois desperta outra vez em frente ao santuário. Quanto mais tenta escapar, mais mortes horríveis ele sofre. No fim, ele desiste de tentar fugir da floresta de pesadelo. Ele percebe que precisa se desculpar com quem quer que seja o dono do santuário, diante do qual ele desperta toda vez. Ele implora por misericórdia, pedindo perdão por suas ações e suplicando para ser mandado de volta para casa. De repente, ele ouve o som de um sino, e no momento seguinte está de volta em frente à casa de Minato. Ele cai no chão em choque ao ver o cenário mudar, e pergunta a Rory quantos dias se passaram desde que ele desapareceu. Ela pergunta se ele está louco porque eles acabaram de chegar. Isso o apavora ainda mais do que ficar preso em outra dimensão por dias, e ele sai correndo, gritando desesperadamente. Logo depois, Minato sai do banho e pergunta a Yama se alguém estava tocando a campainha. Yama responde que não havia ninguém, e Monado decide relaxar. Após um longo banho quente, ele diz a Yama o quanto sente falta das fontes termais de sua casa, e isso dá uma ideia ao deus da montanha. Na manhã seguinte, quando Minato acorda, ele sente cheiro de enxofre no ar, e ao sair, encontra Yama relaxando em uma fonte termal no jardim. Ele convida Minato para se juntar a ele, e ele aceita rapidamente. Enquanto relaxam na água quente, Yama diz a Minato que, na noite anterior, trabalhou com Reiki e Oryu para criar aquela fonte termal, e que os dois devem estar bem cansados agora. Depois do banho, Minato relaxa no chão quando, de repente, um dos subordinados de Yama diz que eles têm um visitante estranho. Oryu também aparece para dizer que o visitante é um amigo dele, e Minato vai até fora para recebê-lo. Ele fica surpreso ao não ver ninguém no portão, mas então percebe a criatura tímida que salvou nas montanhas outro dia. A criatura mítica se esconde ao ver Minato, e o subordinado de Yama vai verificar. Ele transmite a mensagem da criatura, que pede permissão para entrar na casa. Minato permite, e a criatura chamada Kiran começa a falar com ele. Um dos subordinados atua como intérprete e diz a Minato que Kiran está agradecendo por ele tê-lo salvado nas montanhas. Kiran continua falando por horas, e no final diz a Minato que, como recompensa por salvar sua vida, fará dele o rei de metade do mundo. Minato entra em pânico ao ouvir isso, e diz à criatura mítica que ele não é o Sr. Orange que quer governar metade do mundo. Kiran fica chocado ao ouvir isso, pois acreditava que todos os humanos queriam mais poder. E nesse momento, Raine e Fujan chegam para convencê-lo de que Minato não é como as outras pessoas. Minato agradece a eles por ajudarem, permitindo que usem sua fonte termal, e comenta que eles cresceram mais do que antes. Os deuses dizem que isso acontece porque Minato os reconhece e respeita, o que está ajudando-os a voltar à sua forma verdadeira. Fujin então tira um enorme atum de sua bolsa e usa seus poderes para cortá-lo em fatias finas, enquanto Ren recolhe tudo. Os subordinados ficam muito impressionados com isso, e perguntam a Minato se ele consegue fazer o mesmo. Ele gagueja ao dizer que conseguirá um dia, e Fujin decide testar o quão fortes são seus poderes. Primeiro, ele faz Minato bagunçar o pelo de Yama com seu poder para avaliar seu controle. No entanto, Minato perde o controle rapidamente, e Yama espirra, mas pede que ele continue massageando-o com o vento. Fujan diz que Minato parece estar se contendo porque tem medo de machucar as pessoas com seu poder. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de sua mãe dizendo que todas as placas de nome da casa deles estão quebradas e precisam ser substituídas urgentemente. Minato começa imediatamente a fazer novas placas e pergunta a Yama: "Não é estranho que as placas da minha casa estejam quebrando com frequência?" Yama pergunta se algum não-humano vive na casa dele, e Minato se lembra do espírito da garota boneca. Yama diz que o espírito provavelmente está quebrando as placas para avisar que o poder espiritual delas acabou. Minato acredita que esse deve ser o motivo, e diz que enviará as placas imediatamente. Ele pergunta a Yama se pode fazer
fazer algo melhor do que o normal. E ele responde que sim, dizendo que precisa melhorar suas habilidades para criar placas ainda mais fortes. Minato pergunta como pode fazer isso, e Yama diz que ele precisa treinar primeiro suas habilidades com o vento. Yama pede para Minato segui-lo até um lugar onde ele possa usar seus poderes sem se conter. Ele o leva até a porta dos fundos e quando Minato a abre, encontra uma luz brilhante. Ele atravessa a luz e chega a uma floresta por meio de um portal divino. Minato fica surpreso com isso, e Yama explica que aquele é um terreno sagrado, criado por seus subordinados, onde ele pode liberar toda a sua força. Minato responde que não quer danificar as árvores, mas Yama diz que todas são falsas, assim como seus amigos. Aliviado ao ouvir isso, Minato se prepara para testar seus poderes. Ao mesmo tempo, Kiran visita a casa. Como não encontra Minato, decide deixar um presente, uma fruta durian, e todo mundo sabe que ela tem um cheiro horrível. Kiran deixa o presente e vai embora, mas logo Reiki e Oru saem do lago e chutam a fruta fedorenta para longe. Kiran a pega e pergunta o que diabos eles estão fazendo, e as duas bestas sagradas dizem que ele não deveria trazer algo com cheiro tão ruim para ali enquanto o dono da casa está ausente. Kiran responde que é uma comida muito saborosa e que não podem jogá-la fora só porque não gostam. Enquanto isso, na floresta falsa, Minato libera todo o seu poder, criando ventos fortes que fazem as árvores balançarem. No entanto, ele não consegue manter isso por muito tempo e logo desmaia. Yama o leva de volta para casa e quando Monado recupera a consciência, decide que precisa treinar mais para se tornar forte. Ele continua treinando na floresta falsa enquanto esculpe novas placas de nome para sua casa, e Yama percebe que há mais poder espiritual nelas. Alguns dias depois, Minato melhora bastante no uso dos poderes de Fujin. Ele agora consegue controlar o vento para criar um pequeno tornado que levanta folhas secas do chão e as reúne em um só lugar. Ele fica satisfeito ao ver que o poder finalmente está sendo útil no dia a dia, e até Yama reconhece que ele evoluiu muito. Minato age com humildade, dizendo que ainda está longe do nível de Fujin, mas o próprio deus do vento aparece para dizer que ele não deve se subestimar, afirmando que, se continuar treinando, ficará forte o suficiente para dividir a casa de seus inimigos ao meio. Minato responde nervosamente que acredita na não-violência, enquanto Haan sugere que ele deveria, ao menos, tentar deixar seus inimigos inconscientes antes de desistir disso, mas Minato diz que não há necessidade. Em seguida, ele percebe que os subordinados de Yama não estão com eles, e pergunta onde estão. E Yama responde que eles estão treinando naquele momento, pois também precisam melhorar muito. Ele explica que eles estão meditando na floresta falsa, já que, anteriormente, quando enfrentaram o espírito maligno na montanha, ficaram indefesos diante dele. Minato fica feliz ao ouvir isso e espera que estejam se esforçando ao máximo, mas na realidade, a meditação dos subordinados já virou uma soneca em grupo. Depois disso, Minato assa algumas batatas doces dentro de um monte de folhas secas, e Yama e Oru gostam muito. Haiki prefere beber, em vez de comer, enquanto Haan e Fujan dizem a Minato que conseguem fazer batatas doces assadas melhores do que as dele. Ele pergunta como, e eles decidem demonstrar. Fujan levanta as batatas doces no ar, e então Raen as atinge com uma corrente elétrica, mas em vez de apenas assá-las, acaba queimando completamente as batatas. Minato fica decepcionado, mas nesse momento sente algo bater em seus pés. Ele encontra algumas frutas exóticas no chão, com Kieran escondido nos arbustos, e pergunta se ele voltou de suas viagens pelo mundo. Ele agradece por trazer frutas exóticas como sempre, e oferece algumas das batatas doces queimadas. Mas Kieran acha que os humanos gostam de queimar coisas e criaturas, e teme ser o próximo na lista de Minato. Ele se esconde atrás dos arbustos, e Minato se pergunta quando essa besta sagrada vai se abrir com ele. Yama diz para ele pegar cerveja, porque é disso que Kieran gosta, e ele decide anotar isso. Nesse momento, a campainha toca e Minato encontra Harama na porta, parecendo extremamente exausto. Harama desaba nos ombros de Minato imediatamente, e ele o leva para dentro, dando-lhe água enquanto pergunta se está tudo bem. Harama pede desculpas por preocupá-lo e comenta que está sentindo uma pressão espiritual mais forte hoje. Minato não pode dizer a ele que há vários deuses ao seu redor, então pergunta sobre sua condição. O exorcista nerd responde que precisa da ajuda dele para exorcizar um espírito maligno muito poderoso desta vez, porque todos os exorcistas de sua associação não conseguem lidar com isso nem mesmo combinando suas forças. Ele explica que, algumas semanas atrás, uma boneca amaldiçoada foi levada a um templo para ser exorcizada, mas eles falharam em erradicar o espírito maligno dentro dela. O espírito ficou cada vez mais forte e tomou conta de todo o templo, e agora há uma aura maligna tão densa que os exorcistas nem conseguem se aproximar. Minato diz que pode simplesmente escrever novos talismãs para ajudá-lo, mas Harama explica que o problema é mais sério que isso. O templo amaldiçoado está dentro de outra dimensão, e eles não conseguem alcançá-lo. No entanto, ele sabe que Minato não é um homem comum, já que vive em um lugar sagrado como aquele, e também sabe que ele pode ver e falar com deuses e espíritos divinos, o que o surpreende. Yama não fica nada satisfeito ao ouvir isso, pois acha que Harama quer usar seus poderes para cumprir sua missão. Ele fica furioso e ruge para ele saber o seu lugar, fazendo Harama urinar de medo, mesmo sem conseguir
conseguir vê-lo. Os subordinados ajudam a acalmar Yama, e Minato decide parar de esconder o fato de que pode falar com deuses. Ele pergunta a Yama se podem entrar na outra dimensão com sua ajuda, e ele concorda, mas impõe uma condição. Quer comer doces tradicionais luxuosos. Harama não decepciona, e compra os melhores doces que consegue, o suficiente para conquistar Yama. Ele então diz a Minato para se preparar para entrar em outra dimensão, mas deixa claro que não irá junto. Em vez disso, quer que seus subordinados liderem Minato e mostrem os resultados do treinamento deles. Os subordinados também estão ansiosos por isso, e Minato prepara um talismã para usar contra o espírito maligno. Ele deixa a casa sob os cuidados de Yama e das outras bestas divinas, sem perceber que uma folha da árvore sagrada fica presa em seu casaco. Minato e os subordinados vão até a cidade para encontrar os exorcistas e localizar a entrada para a outra dimensão. Ele segue o mapa até a sede dos exorcistas, mas os subordinados se distraem com tortas de maçã recém-assadas. Então Monado decide agradá-los primeiro. Enquanto comem, vários corvos aparecem diante deles e começam a gritar. Minato percebe que eles vieram para mostrar o caminho, e imediatamente os segue até uma área abandonada onde fica o templo corrompido. A aura maligna é tão densa que até Minato consegue vê-la, e os subordinados o alertam para ter cuidado. Ele liga para Harama para avisar que está na entrada da frente, e ele responde que está nos fundos com os outros exorcistas. Nesse momento, o parceiro de Harama lança talismãs poderosos contra a aura maligna para dissipá-la, mas eles simplesmente desaparecem sem efeito. Harama avisa Minato para não se esforçar demais e que, se sentir que sua vida está em perigo, deve fugir imediatamente, pois aquilo não é responsabilidade dele. Minato responde que fará o possível e tenta abrir a porta, mas recebe um choque que o empurra para trás. Os subordinados dizem que vão ajudá-lo e empurram a porta com sua energia divina, abrindo o caminho para a outra dimensão cheia de malícia e energia maligna. Minato entra correndo e encontra um templo assustador, e os subordinados dizem que a fonte de toda a corrupção está lá dentro. De repente, vários espíritos malignos voam em sua direção, e Minato usa um talismã a tempo de afastá-los. Conforme os espíritos desaparecem, as bonecas que eles possuíam caem no chão. Os subordinados decidem que não podem deixar Minato fazer tudo sozinho, e quando a próxima onda ataca, eles a enfrentam. Um dos subordinados fica animado demais e não escuta seus amigos quando pedem para ficar alerta. De repente, uma boneca que não foi completamente exorcizada o ataca, mas seus companheiros conseguem rasgar o cabelo da boneca e libertá-lo. Minato fica aliviado ao ver que todos estão bem, mas então o chefe dos espíritos malignos aparece. Todos percebem o quão poderoso ele é, e então ele se ergue no ar. O espírito maligno solta um grito estrondoso, e Minato decide acabar com a luta rapidamente. Ele lança vários talismãs no ar e usa seus poderes de vento para dispará-los contra o inimigo, mas o espírito percebe o perigo, usa seu cabelo para rasgar os talismãs e ainda arremessa os subordinados para longe. Minato fica preocupado com eles, mas então o espírito maligno o agarra e o envolve completamente com seus cabelos. À medida que os fios começam a apertá-lo, Minato teme ser esmagado até a morte, e em seu momento de crise, chama por Yama, que ouve sua voz mesmo estando em outra dimensão. De repente, os subordinados se aproximam de Minato e dizem para ele não se preocupar, pois irão libertá-lo. Eles canalizam o poder de Yama através de seus corpos e, junto com seu uivo, causam um dano enorme ao espírito maligno, imobilizando-o. Minato se liberta e decide exorcizar o espírito imediatamente, escrevendo diretamente na boneca, fazendo com que o espírito maligno fuja. Ele fica aliviado achando que tudo acabou, mas os subordinados dizem que ainda há muita energia maligna dentro do templo. Minato entra e encontra um orbe preso em energia maligna. Os subordinados explicam que se trata de um deus da montanha corrompido por forças malignas e que ele está sofrendo muito. Eles dizem que, se conseguirem exorcizá-lo, o problema será completamente resolvido, e Minato começa a agir. Ele procura em seus bolsos, mas não há mais talismãs, mas por sorte trouxe seu bloco de notas. Ele faz vários talismãs para purificar o espírito do deus da montanha, porém a escrita desaparece sem surtir efeito. De repente, o templo começa a tremer enquanto a dimensão alternativa desmorona, e um dos subordinados acaba dentro do capuz de Minato, onde encontra uma folha e, animado, diz que ele pode usá-la. Minato percebe que é uma folha da árvore sagrada e que deve possuir mais poder do que qualquer outra coisa. Ele começa imediatamente a escrever nela, e mesmo quase sem poder espiritual, escreve o nome de sua família na folha e usa seu poder no deus da montanha corrompido, conseguindo purificar a energia maligna que o possuía. O deus da montanha é libertado, e Minato pega o orbe, mas naquele momento a dimensão começa a colapsar. Minato guarda o orbe em sua bolsa e corre para sair, mas não parece haver tempo suficiente. Os subordinados entram em pânico, dizendo que desaparecerão se não saírem a tempo. O mundo começa a se despedaçar, e de repente uma árvore cai sobre eles, deixando Minato desesperado. Mas então a árvore é cortada ao meio junto com a casa, e ele acaba caindo por uma fenda no chão. Quando acorda, Minato se encontra de volta à Terra, diante do templo destruído, sem entender como chegou ali. Nesse momento,
momento, Raen e Fujian aparecem e dizem que, se ele fosse mais forte, também poderia ter feito aquilo, já que era apenas dividir a casa do inimigo ao meio. Minato agradece por o terem salvado e retorna para sua casa. No dia seguinte, Harama visita Minato para agradecê-lo pela ajuda e lhe dá um saco cheio de doces. Minato o convida para um churrasco, mas Harama recusa, pois ficou traumatizado com a fúria de Yama da última vez. Minato entra na casa, onde todos estão aproveitando o churrasco, enquanto Yama prefere comer doces. Ele conta que Harama trouxe mais doces, e todos ficam animados para comê-los. Reiki e Oryu estão ocupados bebendo, enquanto Haan e Fujian relaxam nas fontes termais. Minato leva bebidas geladas para eles, enquanto aproveitam o banho quente, e Kieran observa tudo timidamente de longe. Minato o vê e diz que também tem cerveja, e a besta sagrada finalmente cria coragem, já que ninguém recusa cerveja. Ele rola um durian como presente, e Minato o pega curioso, mas Reiki aparece e chuta a fruta com toda a força. Kieran fica magoado, e Reiki diz que já avisou para não trazer esse tipo de lixo para um lugar sagrado. Kieran grita que é durian, uma fruta respeitável, e a chuta de volta. Reiki chuta novamente, mas Kieran também é bom como um jogador de vôlei e rebate. Oryu entra na disputa e dá um soco na fruta, mas depois começa a reclamar que suas mãos vão ficar com um cheiro horrível. Minato ri disso e então vê as folhas da árvore sagrada caindo, agradecendo pela ajuda naquele momento desesperador, quando de repente os subordinados o chamam porque o orbe está brilhando. Ele se transforma em um pintinho, e Yama explica que se trata da última das 4 bestas sagradas, a Fênix. Minato fica feliz ao vê-la e a recebe em sua casa, e a Fênix também fica muito feliz por estar ali. Alguns dias depois, Minato traz sobremesas Fusion para Yama, que de repente começa a falar inglês ao comer uma combinação de morango com pasta de feijão vermelho. Minato fica grato ao criador da sobremesa por deixar um deus da montanha tão feliz, mas então sua atenção se volta para a Fênix, que já se tornou o rei dos pássaros. Ele pede a Yama que traduza o que os pássaros estão dizendo, e o deus lobo responde que a Fênix está ensinando os pássaros a cantar corretamente. Um primo rosa da coruja do Duolingo dá lições detalhadas sobre controle de tom e projeção de voz, e é um milagre que alguns pássaros consigam seguir suas instruções e emitir um canto decente. O último falha miseravelmente e causa uma reação exagerada na Fênix. Minato aproveita toda a cena, já que não entende a linguagem dos pássaros, e aprecia a primavera tranquila em seu jardim com os deuses relaxando ao seu redor. Todos estão alheios a um buraco no espaço-tempo acima da cidade. Ao mesmo tempo, Harama não está nada feliz com a primavera, porque essa estação traz muitos espíritos malignos menores que precisam ser exorcizados. Ele trabalha com seu parceiro, que invoca um tubarão e um pinguim para devorar esses espíritos. Mas, assim que terminam um trabalho, Harama já recebe uma mensagem sobre outro. No dia seguinte, Minato sai para fazer compras, e quando está prestes a voltar para casa, todos começam a prestar muita atenção nele. Chamam-no de sussurrador de pássaros, e até de uma terceira versão do Batman, Garoto Pombo, já que está cercado por vários pássaros. Minato entra em pânico com isso e decide sair dali imediatamente. Ele diz a Fênix que isso sempre acontece quando saem juntos, e o pequeno pássaro confirma. Nesse momento, Minato encontra o jardineiro local, que transformou uma cerca viva em mascotes de rostos estranhos. Minato o cumprimenta e pergunta por que ele fez algo tão bizarro, e o jardineiro responde que o dono da casa pediu para ele deixar sua criatividade fluir. Ele também comenta que desde que trabalhou no jardim de Minato, tudo tem dado certo para ele, inclusive fisicamente, pois se sente melhor do que nunca. De repente, vários pombos pousam nas esculturas de grama, e Minato sai correndo antes que eles sujem o trabalho do jardineiro. De volta para casa, Yama percebe algo estranho, e seus subordinados logo aparecem para avisar que vários reinos divinos abandonados estão se abrindo nas montanhas, e Monado ainda não voltou. Yama diz que não precisam se preocupar enquanto ele estiver por perto, e decide lidar com os reinos divinos sozinho, voando em direção a eles com seus subordinados seguindo-o. Enquanto isso, Minato continua voltando para casa e percebe que todos os pássaros desapareceram, o que o deixa confuso e curioso. De repente, Raen e Fujian aparecem diante dele, dizendo para ele se apressar e voltar para casa o quanto antes. Eles explicam que há uma manifestação de reinos divinos abandonados e espíritos malignos, e Minato não entende bem essa parte dos reinos divinos. Os deuses então explicam que existem milhões de deuses no mundo e ainda mais reinos divinos, que são terrenos sagrados como seu jardim, mas alguns são abandonados e aparecem ocasionalmente. Nesse momento, um portal para um desses reinos surge no céu, e Haan usa seu trovão para selá-lo. Minato fica chocado ao ver isso, e os deuses explicam que esses portais podem aparecer em qualquer lugar, e às vezes, humanos são sugados para dentro deles. Minato entende tudo e percebe que os pássaros podem ter entrado nesses portais também. Os deuses o alertam para não encarar isso com tanta calma, pois ele está em grande perigo. Sua afinidade com elementos divinos é muito alta, e se for puxado para um desses reinos, não conseguirá sair sozinho. Minato agradece e promete ter cuidado, e então os deuses partem, dizendo que Yama já está fechando os portais. Preocupado, Minato decide pegar um atalho, em vez de seguir o caminho
caminho normal para casa. No caminho, ele vê um santuário antigo e abandonado que chama sua atenção. De repente, dois espíritos invisíveis sussurram em seu ouvido para que ele fique longe dali. Mas, por azar, ele fica meio surdo naquele momento e não escuta o aviso. Ele continua encarando o santuário distraidamente quando, de repente, o portão se abre e um portal começa a puxá-lo para dentro. Minato não consegue resistir à força, então a Fênix decide ajudá-lo. Ela salta de sua bolsa e assume sua forma gloriosa, mas isso dura pouco, e ela volta à forma de filhote, sendo sugada junto com ele para o portal. Eles acordam em uma floresta, onde o chão está coberto de musgo. Minato tem dificuldade para respirar naquele reino divino e começa a procurar uma saída, mas então nota várias caixas de madeira espalhadas pelo chão. Ele se lembra de Yama dizendo que os terrenos sagrados refletem a mente de seus criadores e representam o lugar onde eles se sentem mais confortáveis. Minato conclui que o criador daquele lugar deve gostar muito de caixas, quando de repente encontra uma enorme caverna à sua frente. Ele entra e percebe que o ar ali é ainda mais denso e sufocante, mas continua avançando até encontrar uma mulher dormindo dentro da caverna. Minato se assusta por um momento, mas logo percebe que ela deve ser a criadora daquele reino divino. A mulher acorda de repente e começa a reclamar da ventilação ruim da caverna, mas diz que é preguiçosa demais para fazer algo a respeito. Minato chama a deusa preguiçosa e pergunta se ela é a responsável por aquele lugar, e ela confirma, perguntando em seguida o que um humano está fazendo ali. Ao notar a Fênix na bolsa de Minato, ela fica ainda mais confusa e pergunta novamente se ele está perdido, já que não o chamou. Ele explica que vários portais de reinos divinos abandonados surgiram na Terra, o que a ofende, pois ela não abandonou sua casa. De repente, ela percebe que seu poder deve ter enfraquecido, e Minato confirma, dizendo que seu santuário estava negligenciado. A deusa suspira ao ouvir isso, mas afirma não se importar muito com a adoração humana. Então, ao notar que Minato possui o poder de Fujian, ela pede que ele ventile a caverna para ela. Ele fica surpreso com o pedido, mas descobre que a deusa não ventila sua caverna há mais de 1000 anos. Ela manda ele começar o trabalho enquanto volta a dormir, e Minato pergunta se ela o enviará de volta para casa depois que terminar. A deusa diz para ele parar de incomodá-la, pois obviamente o enviará de volta, e então abre um portal de repente. Minato fica feliz por poder voltar para casa tão rapidamente, mas a deusa explica que o portal é para jogar as caixas de madeira. Minato não faz perguntas e começa a usar seu poder do vento para enviar as caixas para dentro do portal, enquanto a deusa apenas relaxa e o observa. Ao mesmo tempo, Yama e seus subordinados estão limpando os reinos divinos abandonados que estão se abrindo no céu. Depois de terminarem, Yama diz a seus subordinados que precisam resgatar Minato. Os subordinados ficam surpresos ao ouvir isso, mas Yama explica que, há pouco tempo, ouviu a Fênix pedindo ajuda. Eles se preparam para encontrar e resgatar Minato quando, de repente, mais portais aparecem no céu e estão indo em direção à casa de Minato. Yama acha que será difícil lidar com todos rapidamente, mas, por sorte, Fujin e Raan aparecem naquele momento e destroem os portais com seus poderes. Eles oferecem ajuda, e Yama fica feliz em tê-los na equipe. Os deuses gêmeos dizem que ele pode descansar se quiser, mas Yama decide demonstrar seu poder e destrói vários portais com um único rugido. Enquanto isso, na caverna, Minato termina de jogar todas as caixas dentro do portal, e a deusa fica satisfeita com isso. No entanto, sua principal reclamação sobre a qualidade do ar da caverna ainda não foi resolvida. Minato encontra uma solução rápida e usa várias folhas da árvore sagrada de seu jardim para dissipar o ar desagradável que havia se acumulado dentro da caverna. A deusa fica muito impressionada com isso e pergunta o que eram aquelas folhas. Ele conta sobre a árvore sagrada em seu jardim, e ela pergunta se ele sempre carrega folhas com ele. Ele confirma, dizendo que as folhas salvaram sua vida há pouco tempo, então sempre as mantém consigo. A deusa, empolgada, pergunta se ele tem mais dessas folhas, pois as quer, e ele as entrega de bom grado. A deusa cheira o aroma forte de uma folha e então decide agradecer Minato por seu trabalho concedendo-lhe seus poderes. Antes que ele possa responder, ela aponta o dedo para a cabeça de Minato e transfere seu poder diretamente para ele. Minato pergunta: que tipo de poder é esse? E a deusa responde que é o poder de selar coisas. Ela explica que seu poder pode selar coisas invisíveis, como sentimentos negativos, desejos problemáticos, poderes sobrenaturais e outros. Ela diz que, usando esse poder, ele pode selar essas coisas em qualquer objeto que quiser. Minato finalmente entende para que serviam todas aquelas caixas de madeira, e a deusa confirma, dizendo que as pessoas rezam para que ela cele seus sentimentos negativos ou desejos, então ela os tranca em caixas de madeira. Ela diz a Minato que ele não precisa usar caixas de madeira e pode usar qualquer coisa que achar conveniente. Ela até deixa claro que ele não precisa usar esse poder e que, se treinar bastante, pode até selar o próprio poder se não quiser usá-lo. A deusa começa a ficar sonolenta enquanto diz isso e adormece no meio da frase, deixando Minato em pânico. Ele tenta acordá-la, pois precisa encontrar uma saída, mas ela já está dormindo profundamente demais para ajudá-lo. Minato se pergunta se é uma boa ideia acordar à força um deus adormecido quando, de repente, ouve a voz dos subordinados de Yama surgindo de um portal
portal branco. Ele fica aliviado ao vê-los e rapidamente sai do reino divino usando o portal. Os subordinados pedem desculpas por demorarem tanto para resgatá-lo, pois estavam ocupados. Eles dizem que Minato deve ter passado por muito estresse, e ele responde que estava com uma deusa muito antiga que era preguiçosa e desmotivada. Ele conta que ela lhe deu o poder de selar coisas, e eles respondem que ela deve ter sido Amitarazu. Minato fica completamente chocado ao ouvir isso, pois Amitarazu é a deusa do sol, uma das principais divindades da mitologia japonesa, e ele nunca a imaginou assim. De qualquer forma, eles caminham de volta para casa, e Monado pergunta como o encontraram. Eles dizem que o grito da Fênix deu uma ideia de sua última localização, e Minato entende que ela não se transformou só por nada. Os subordinados também dizem para ele agradecer aos espíritos do vento, pois foram eles que os guiaram até ali. Minato fica confuso, então eles perguntam se ele não ouviu nada antes de ser sugado para o reino divino. Ele se lembra claramente das vozes que o alertaram sobre o perigo, e os subordinados dizem que pode ser difícil percebê-los agora, mas ele precisa se concentrar e conseguirá notá-los. Minato segue o conselho e se concentra ao máximo. Ele consegue ouvir as vozes dos espíritos do vento dizendo que estão felizes por ele ter sobrevivido. Ele ainda não consegue vê-los, mas agradece por terem ajudado a retornar do reino divino. Logo, Minato chega em casa com alguns doces para todos e fica surpreso ao ver que Yama voltou à forma de filhote após gastar todo o seu poder. Ele afirma que, se comer as sobremesas que Minato trouxe, voltará à sua forma gloriosa rapidamente. Minato comenta que ele parece muito adorável quando está pequeno e que tem o tamanho perfeito para brincar com os outros deuses. Yama, no entanto, não gosta disso e diz a Minato que é um respeitado deus da montanha, não um filhote. Mas é aqui que esse vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.